Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Eles destacam que já existe uma ponte sobre o rio Mesna há 30 anos. Mesmo assim, o homem está criando trabalho desnecessário para se apropriar dos fundos reais. Eles pedem que ele puna o fraudador e sugerem que os esforços sejam redirecionados para o reparo do palácio. Alicia termina Magentano, declara que cada lado apresentará seus argumentos, começando pelo líder da guilda e da guilda dos construtores da cidade de Magenta, Victor. Ele afirma que a ponte Mesna, construída pelo líder anterior da guilda, está naquele local há 30 anos. As colunas de sustentação têm formato de cunha para diminuir a velocidade das fortes correntes do rio Mesna. Ele critica a ideia de que a ponte irá cair, considerando-a um claro insulto à guilda e uma afronta à Sua Alteza Real, a rainha. Lloyd Frontera pensa, não. Se aquela ponte desabar na noite de sangue e ferro, há uma cena em que o exército real e os rebeldes se enfrentam no rio Mesna. Ele reflete sobre um evento durante uma forte tempestade em que a ponte desaba, levando a um impasse. No entanto, ele se abstém de mencionar eventos futuros. Ela o instrui a expressar sua opinião. Em resposta, ele afirma que gostaria de perguntar algo ao oficial sentado ao lado do líder da guilda e pergunta quanto eles receberam. Outro homem exclama como ele ousou fazer tais acusações falsas na frente de Sua Alteza Real. Lloyd Frontera acredita que sua reação diz tudo. É como se ele estivesse demonstrando sinais de ter sido subornado por todo o rosto. Ele pensa que qualquer pessoa familiarizada com coreanos sabe o que normalmente acontece quando um político e um empresário se encontram. Ou o político aceita dinheiro do empresário, ou o empresário suborna o político enquanto busca favores. Nesse caso, ele acredita que seja a segunda opção, eliminando todos os direitos comerciais e monopolizando o orçamento. Ela o chama novamente, tirando-o de seus pensamentos, e afirma que o considerava um homem inteligente, mas que ele cometeu um grave erro ao acusar infundadamente um funcionário real. Ela grita, escute, prepare o julgamento dele imediatamente. Eles o capturam, o amarram e o guerreiro da morte está quase o matando. Ela o instrui a ouvir bem, pois ele a insultou e a um vassalo real com suas mentiras, e agora ela restaurará sua honra. Javier chega com Pipodong, Ramin e Bangal, pegando sua espada. Alicia termina. Magentano pergunta se ele tem alguma última palavra. Ele responde, exterminar toda a linhagem do culpado. Ela pergunta a Victor e a outra pessoa se eles também concordam com isso. Eles se curvam e afirmam que é a coisa certa a fazer. Ela então declara que provará a inocência de seu vassalo, enquanto Javier aperta sua espada para desembainhá-la. A outra pessoa questiona o que ela está dizendo, e 4 magos chegam para realizar um feitiço mágico nessa pessoa. Lloyd Frontera olha para ele e sorri enquanto ela os instrui a conjurar o feitiço de confissão. A pessoa implora para que esperem, mas os magos já terminaram o feitiço, e círculos mágicos aparecem ao seu redor com um brilho intenso. Depois de um tempo, essa pessoa e Victor se encontram amarrados no meio da cidade, em condições ainda piores, com corvos voando ao redor de suas cabeças. Lloyd Frontera chega lá com Javier e comenta que suas famílias não fizeram nada de errado. Ele explica que implorou a rainha para ir apenas até aqui, enfatizando sua gentileza. Lloyd acha que ele ficou um pouco irritado porque a construção atrasou por causa daqueles delinquentes inúteis. Alicia termina Magentano também chega lá e ordena que todos os trabalhadores do reino sejam colocados na construção da ponte, fazendo com que as pessoas aclamem sua querida rainha. Lloyd observa que o Mago Supremo usou magia gravitacional para aliviar o peso dos blocos de pedra e trabalhou na torre suspensa, que terminou num instante. Ele instrui Bangle a se preparar para o lançamento. Bangle segura a corda na boca e pula de um prédio, e Lloyd lhe diz para atirar. Uma explosão ocorre, chamando a atenção de todos.
Pipodong e Bengal ficam animados com a explosão, enquanto 2 soldados giram a trava novamente. Lloyd Frontra anuncia que a conexão do soquete está completa, e aqui vem o segundo cabo. Julian Frontra reconhece as incríveis habilidades de Lloyd, e Javier acrescenta que ele também é notável. Apesar de ser a primeira vez que se envolvia em trabalho pesado, Lloyd aparecia todos os dias. Javier se lembra de uma época em que eram jovens, e ele pediu a Lloyd que o ensinasse a usar uma espada. No entanto, Lloyd quase se machucou porque a espada era muito pesada para ele. Agora, Javier observa que isso não parece ser um problema. Ramin sustenta uma parte da ponte, e Lloyd Frontra menciona que os magos também podem realizar magia de fogo. Seguindo suas instruções, eles executam a magia, e Lloyd coloca sua pá no chão, anunciando que a construção está completa. O sistema notifica que a construção da ponte suspensa da Cidade Magenta está concluída, e uma grande quantidade de RP bônus será concedida por esta conquista monumental na construção. Seu RP bônus aumenta para 1.050, e seu RP atual chega a 3.019. Ele reflete que, depois de economizar aos poucos, agora está nadando em conteúdo com a sensação de RP. Alicia Termina Magentano chega à ponte e declara que ela será nomeada em homenagem a Lloyd Frontra e seu bravo cavaleiro. Ela oficialmente nomeia a ponte de La Jave e, usando seus poderes investidos, concede o título de mestre construtor a Lloyd Frontra. Corgitus, em meio à multidão, questiona a decisão, referindo-se a Lloyd como um nanico que construiu toda a plataforma, mas é o único capaz de projetar algo assim. Ele reconhece que, assim que o dinheiro para a construção começar a entrar, provavelmente quitará as dívidas da propriedade. No entanto, ainda há um grande obstáculo. Ela pondera como utilizar esse homem, considerando que existem inúmeras maneiras de colocá-lo em uso. Ele reflete que a rainha está atualmente debatendo como empregá-lo, mas ele se recusa terminantemente a ceder. Seu sonho é ser um vagabundo rico, passando os dias comendo e dormindo. Ele decide manter o plano. Ela afirma que tem um pedido para ele, sugerindo que retornem ao Palácio Real e conversem. Ele pensa em escapar das garras da rainha, enquanto também aborda o problema acadêmico de Julian e responde, concordando com seus desejos. Ele nomeia o plano de Operação Dupla Matar. Todos retornam ao Palácio Real, onde Alicia Termina Magentano proclama que, por meio deste, concede a Lloyd Frontra um título de nobreza e uma propriedade condizente com suas habilidades. Ela pondera que ele é filho de um barão do interior, e, além disso, obteve a aprovação de altos funcionários como eles. Eles não podem estar felizes por ele ter recebido um título e terras, e será difícil acalmar suas reclamações. Lloyd Frontra se curva e expressa agradecimentos e elogios pela generosidade ilimitada de Sua Majestade. No entanto, se lhe for tão ousado, ele implora por algo maior. Ela pergunta o que é maior, e ele responde que se Sua Majestade solicitar algo razoável, então, por favor, retire a oferta de terras e título. Ela lhe diz para declarar seu pedido, e ela decidirá, ponderando o que ele poderia querer, seja um cargo real ou uma taxa maior. Seja o que for, isso não mudaria seu desejo de tê-lo ao seu lado. Ele afirma que o que ele gostaria é de uma limpeza completa da Academia Real. Ela pede que ele explique isso. Ele responde que a Academia Real Magenta está atualmente repleta de corrupção, desigualdade e comportamento desprezível. Os alunos se concentram mais em suas panelinhas do que em seus estudos e disciplinas, sujeitando os alunos de níveis inferiores ao sofrimento mental e físico. Ele menciona que os educadores da academia estão cientes disso, mas fazem vista grossa, mais interessados em encher os bolsos com propinas para satisfazer seus próprios interesses. Ele acrescenta que os alunos se entregam à doçura do poder quando deveriam estar aprendendo, e constroem barreiras sociais quando deveriam estar abraçando suas aspirações para este mundo. Esses comportamentos estão muito longe dos objetivos com os quais a academia foi fundada. Ele dá uma ordem a Javier, que tira um documento do bolso e o apresenta à rainha.
Ele afirma que estes são os resultados de uma investigação de 4 meses que ele e seu cavaleiro reuniram, abrangendo desde graduados da academia até faz tudo que realizava trabalhos ocasionais, chegando aos professores com consciência que haviam se demitido, fartos da corrupção da academia. Ele menciona que registraram cuidadosamente seus depoimentos e investigaram suas alegações. Um servo real grita que este homem insignificante está espalhando mentiras, e outra pessoa intervém, dizendo que tal coisa não poderia acontecer na academia real. Ela ordena que aqueles que acabaram de abrir suas armadilhas sejam submetidos ao feitiço da confissão. Magos chegam e criam seus círculos mágicos com um brilho intenso sobre os administradores da academia, e todos confessam. Depois de algum tempo, todos são amarrados em condições piores no meio da cidade para punição. Alicia Termina Magentano chega à Academia Real, enquanto um anúncio informa que Sua Majestade está se aproximando. E seus guardas capturam os funcionários da academia. Ela ordena a prisão de todas as pessoas mencionadas na lista, sem exceções, mesmo aquelas com quem se associam ou com quem tem a menor ligação. Ela instrui que sejam açoitados de acordo com seu crime, destituídos de seus cargos e que suas terras sejam confiscadas. Ela afirma que devem estar preparados para enfrentar até mesmo a execução. Um deles alega que não fez nada de errado, enquanto o outro implora por misericórdia. Outra pessoa insiste que está sendo vítima de uma armação, declarando que tudo não passa de uma cilada. Lloyd Frontra e Javier estão do lado de fora da academia, e ele sorri enquanto Javier comenta que ele parece muito satisfeito por ter limpado a academia. Ele se pergunta do que ele está falando. Sua querida rainha se esqueceu completamente de sua existência. Agora ele só precisa voltar sorrateiramente para o campo e desfrutar dos frutos do seu trabalho, rindo. Kyle vem por trás e diz que entende que ele está satisfeito, mas precisa fazer essa cara. Ele acrescenta que tem uma mensagem de Sua Alteza Real, afirmando que ele pode ir quando quiser, mas que deve comparecer ao banquete de amanhã à noite. Ele concorda. Kyle continua, mencionando que ela também disse que seu plano de criar uma distração com a academia foi excelente e que ela respeita seu desejo de viver uma vida tranquila e sem pressa. Ele pensa que sempre esteve na palma da mão dela. Kyle conclui que é tudo e se afasta. Depois que ele vai embora, ele diz que o assustou pra caramba e pergunta se ele não sentiu aquele cara se aproximando. Javier responde que não, de jeito nenhum. Acrescenta que Sir Kyle, o maior mestre e espadachim do reino, esconder sua presença de um cavaleiro do seu nível teria sido muito fácil. Depois de um tempo, ouve-se Julian Frontra dizendo que Lloyd Frontra espancou Diego Lacona, sabendo que tudo isso aconteceria. Lloyd responde que basicamente ele planejou concluir a construção ordenada pela rainha de forma impecável. Ele então acrescenta que, se ela fosse lhe dar um bônus, ele pediria que ela investigasse a academia. Ele afirma ter a confiança dela, uma justificativa para isso, e sabia que funcionaria. Lloyd pergunta ao irmão o que ele quer, chamando-o de Merdinha. O irmão responde que não precisa mais se forçar a chamá-lo assim, porque ele é seu irmão. Ele expressa confiança e orgulho, e declara que está mais orgulhoso dele do que de qualquer outra pessoa. Julian fica surpreso ao ouvir isso, e o sistema o notifica de que Julian Frontra agora o considera o herói que despertou para enfrentar a crise da família. O ressentimento em relação a ele diminuiu, e agora ele o respeita e o aceita. O sistema o notifica mais uma vez de que sua taxa de aprovação por Julian aumentou em 65 pontos, e ele atingiu 910 RP de bônus, sendo seu RP atual 3.929. Ele comenta que foi tão constrangedor que vai vomitar. Seu irmão concorda, dizendo que também se arrepende. À noite, eles comparecem ao banquete real, onde a rainha instrui Lloyd Frontra a se aproximar. Ele obedece e se aproxima dela. Ela questiona se ele pensou que ela não notaria que ele gostou daquilo, e comenta que ele parece um grilo toupeira, destacando-se ainda mais. Ele nega, dirigindo-se a ela como Sua Majestade e afirmando que não pensava assim. Javier intervém, expressando admiração pela perspicácia de Sua Alteza.
A rainha então pergunta se Javier Azarran concorda, enquanto Lloyd Frontra observa os dois. Javier confirma, descrevendo-o como um grilo toupeira, ao que a rainha responde categoricamente: um grilo toupeira. Ele se pergunta o que lhe aconteceu de repente e por que parece tão aliviado. Ela pergunta se ele não ouviu sua ordem para se aproximar. Ele se curva e pede desculpas, e ela insiste para que ele se aproxime ainda mais. Ele fica em frente ao rosto dela e ela continua a pedir que ele se aproxime ainda mais. Ele se desculpa novamente, afirmando que se chegar mais perto, não será bom. Ela se inclina perto do ouvido dele e menciona que, se ele mudar de ideia, deve vir vê-la, e ela deixará tudo pronto para ele. Ela se afasta, informando-o de que o banquete é para ele e que ele deve se divertir. Ele sorri e reflete sobre a sorte que teve. Ele cogita relaxar, mas então considera a possibilidade de um desastre natural colocar a propriedade em apuros, o que o leva a trabalhar para mantê-la funcionando. Ele fica mais animado, pensando que é como se tivesse adquirido uma boa reserva financeira e quer voltar para a propriedade o mais rápido possível, com a enorme quantia que recebeu pela construção. Agora é hora de viver a vida, e ele dança e saboreia a comida. No entanto, ele para, percebendo que ainda há o ponto crucial da trama 3 anos depois, referente à rainha se tornar má. Quando isso acontecer, a reserva financeira e a propriedade terão sido em vão. Ele menciona que o banquete continuará até o pôr da lua, e se lembra daquela frase, que é de quando a rainha é envenenada e perde um dos braços. É o código secreto usado por aqueles que planejam assassiná-la. Ele se pergunta por que isso está acontecendo agora, e por que está vindo de Sir Kyle, quando não deveria acontecer por mais 3 anos. Alicia termina. Magentano está sentada em seu quarto e se pergunta se ele bebeu demais. Ela tem certeza de que recebeu sua quantidade usual mas reconhece que tem trabalhado demais nos últimos dias com a academia, preparando-se para o plenário e os movimentos de Javier Azarran, seu estado inimigo. Ela reflete sobre Samur Khan, reunindo um exército em suas terras ocidentais, mas, de acordo com seus espiões, não era apenas um exercício militar. Ela questiona se há uma invasão, considerando improvável, pois se esse fosse seu objetivo, ele teria reunido seus homens no norte, onde suas fronteiras se encontram. Ela pensa que marchar por aquele terreno selvagem é uma missão suicida, ponderando sobre o que exatamente ele está tramando, e ela sente uma forte dor de cabeça. Ela acha estranho que a mana de seu corpo neutralize facilmente os efeitos de tanto álcool. Ela percebe que não consegue controlar seus batimentos cardíacos e nota que está ficando difícil respirar. Enquanto isso, ela considera sua mana, percebendo que precisa fazê-la circular para neutralizar seu coração, enquanto se inclina sobre a mesa. Ela suspeita que seja veneno, mas toda a comida é minuciosamente verificada. Tentando se levantar, ela pergunta se há alguém lá fora e pede que alguém chame o médico real. Sir Kyle abre a porta e ela olha para ele e diz, "Obrigada", pedindo sua mão. Ele responde afirmativamente, reconhecendo que Sua Majestade está certa e expressa gratidão por estar lá para ajudá-la a descansar em paz. Ele então desembainha sua espada, deixando-a olhando para ele surpresa. Do outro lado, Lloyd Frontera informa Javier que há um problema e sugere que eles vão embora. Ambos caminham em direção ao quarto da rainha, e ele pergunta se Javier não vai investigar o que está acontecendo. Javier responde que também sentiu uma estranha força de mana e pergunta o que precisa fazer. Lloyd o instrui a nocautear o mestre espadachim. Javier reconhece que sabe que ele não está brincando, mas implora para que ele não faça piada. A outra pessoa sugere ganhar tempo para eles e Javier pede 1 minuto. A pessoa responde em 2 minutos e ambos correm rapidamente. Ele concorda, dizendo que vai levar, e os incentiva a ver os servos reais mortos. Sir Kyle ataca Alicia Termina Magentano, e ela bloqueia o golpe com sucesso. Ele a elogia, dizendo que foi magnífico. Ele a informa que ela recebeu uma dose letal de veneno, mas mesmo assim conseguiu bloquear 3 golpes de sua lâmina. Ela questiona por que ele está fazendo isso, cai e ele quase a ataca.
No entanto, Javier chega a tempo e o impede com um bastão. Sir Kyle então voltou seu ataque para Javier, que também conseguiu bloquear o golpe. Sir Kyle considera que bloqueou sua espada com um castiçal e questiona o que diabos está acontecendo. Ele pensa em uma colisão de círculo de mana de alta frequência. Javier o arremessa para longe, e Kyle reflete que nunca viu mana ser usada daquela forma antes. Ambos continuam a se atacar repetidamente e eventualmente se derrotam. Lloyd Frontera se dirige a Alicia Termina Magentano, como Sua Alteza Real da Carteira. E ela pergunta a Lloyd Frontera o que ele está fazendo ali. Ele responde insistindo para que ela guarde o Chichat para mais tarde. Ele então emprega a técnica principal de Azrahan e a absorção de mana, lançando um feitiço na rainha para salvar sua vida. Em meio à luta entre Javier e Sir Kyle, Javier contempla a espada de Aura, reconhecendo que apenas um mestre espadachim pode conjurá-la. Ele decide que uma vez que termine de conjurá-la, tudo estará acabado. Ele joga um castiçal para o ar, gira-o e ataca Kyle. Javier também usa uma explosão de mana para um ataque. Kyle reconhece a engenhosidade do jovem e sua técnica de manipulação de mana, mas observa que ele carece de experiência em combate na vida real. Eles estão contando com ele porque, se ele perder, todos estarão mortos. Javier avalia o ferimento como superficial, mas reconhece que certamente causou algum dano. Agora é a hora do seu ataque, e ele corre para enfrentá-lo. Sir Kyle olha para ele pensando que ele está investindo contra ele. Um tolo insensato que não teme nada. Kyle chuta Javier que grita: "Mestre Pipodong!" Pipodong chega rapidamente e arremessa sua espada em direção a Kyle. Javier agarra sua espada e castiçal com as duas mãos. Kyle tenta atacá-lo novamente, mas Javier rapidamente usa uma explosão de mana, lançando um ataque de fogo em Kyle e o arremessando para fora da sala. Kyle acha inacreditável que ele possa usar aquilo como um canhão. Javier continua correndo e o atacando usando uma explosão de mana. Mais uma vez uma explosão dispersa. Kyle pensa consigo mesmo: droga, ele é um monstro. Enquanto isso, Lloyd Frontera usa suas habilidades para curar a rainha. Depois de algum tempo, ela abre os olhos e se pergunta como isso é possível. Ela observa que ele está absorvendo sua mana, mas não só isso. Ele está absorvendo especificamente a mana que foi consumida pelo veneno. Ela pergunta onde ele adquiriu tal habilidade. Ele responde: "Por favor, não fale. Ele não consegue se concentrar." Ela se desculpa, e então se pergunta se ele acabou de repreendê-la, a rainha. Ele nega, sugerindo que parece que o veneno afetou sua audição. Ela questiona o que é isso, expressando dúvida. Ele se desculpa novamente e a aconselha a ficar quieta e descansar. Ele tosse com sangue, fazendo-a se perguntar o que ele está fazendo. E ela pergunta se ele está tentando se sacrificar para salvá-la. Do outro lado, Javier ataca Kyle com toda a força e o joga no banquete. As pessoas ficam assustadas e perguntam o que é isso enquanto Kyle se afasta. Javier caminha em sua direção, pensando que não conseguirá passar por ele ali. Kyle acredita que vai defender aquele ponto para ganhar tempo e ordena aos soldados que prestem atenção, afirmando que este homem e sua gangue conspiraram para assassinar a rainha. Os soldados preparam suas armas para proteger sua majestade. Guardas correm para atacar Javier, e ele contra-ataca, jogando-os para longe. Kyle reflete sobre cada membro da guarda de elite, notando que os está arremessando 3 de cada vez. Ele pensa que nunca ouviu falar de um homem em toda a história que pudesse fazer tal coisa. Se ele atingisse o status de mestre espadachim, ele facilmente teria o poder de destruir uma pequena nação. Mas ele acredita que isso nunca acontecerá. Kyle ordena que os soldados se afastem, declarando que agora ele lhe pertence. Pensando que morrerá ali, ele usa sua espada de aura e arremessa Javier para longe. Javier fica gravemente ferido. Cai, e suas roupas se rasgam, deixando-o gravemente ferido. Lloyd Frontera reconhece que a absorção do veneno está completa, mas ele também se sente fraco e vomita veneno. Alicia Termina Magentano se levanta e afirma que, se eles não fizerem nada, ele morrerá.
Ela sugere reunir toda a mana em um braço, e ela o ajudará. Lloyd pensa que ela irá cortar seu braço, semelhante ao que ela fez consigo mesma no romance, mas ele se recusa a aceitar perder um braço. Ele pondera que isso dificultará a escavação, pega uma faca, grita, explosão de mana, e ocorre uma explosão, destruindo o telhado do palácio do seu lado. Javier permanece no chão em estado grave, e Kyle caminha em sua direção. Refletindo sobre o que foi aquilo, ele sente como se tivesse havido uma enorme explosão de mana. Ele se pergunta se poderia ter sido Lloyd Frontera. Javier tenta se levantar, e Kyle o observa, pensando que ele se levanta mesmo depois de ser atingido pelo golpe da espada de Aura. Ele contempla o juramento de espada de Javier e pega sua espada quebrada, determinado a cumprir o juramento. Em um flashback, Javier se lembra de quando ambos se sentaram na floresta no canteiro de obras. Lloyd Frontera pergunta o que está acontecendo de repente. Javier explica que deveria ser seu guarda, mas abandona suas obrigações e corre para o Gigatitã, expressando decepção quando ele não se juntou a ele. Javier menciona que queria confiar nele porque, até aquele momento, ele sempre confiava, devido à sua atitude gentil. Javier reconhece que sua falta de força o leva a negligenciar seus deveres e acredita ser totalmente inadequado para ser um cavaleiro. Lloyd Frontera responde que entende. Ele estava se perguntando do que ele estava falando. Ele aconselha Javier a não se preocupar muito com isso e menciona que ainda descontará seu salário por 6 meses. Javier questiona se ele realmente acha que pode negociar isso. Javier sugere 3 meses, mas Lloyd Frontera pergunta por que ele pergunta. Javier recusa e pede desculpas, jurando-lhe como a espada e a escolta de seu senhor que nunca mais abandonará seus deveres. Lloyd Frontera comenta que Javier está brincando com fogo enquanto diz isso, questionando como ele pode acreditar nele. Javier afirma que não precisa acreditar nele porque ele cumprirá este juramento. Lloyd Frontera concorda, dizendo, tudo bem, como desejar. Javier menciona que está ciente de que ascendeu ao nível do Círculo do Coração Triplo e enfatiza a urgência de se tornar um mestre espadachim dentro de 1 ano. Lloyd Frontera responde, dizendo que essas são palavras poderosas, observando que é como se ele fosse perder 6 quilos este ano, de verdade. Javier retruca, afirmando que só porque ele diz isso não significa que vai acontecer. Ele pega um pequeno graveto do chão e pergunta sobre o limite humano, de até onde eles podem levar seu coração de mana. Em teoria, eles nunca ultrapassarão esse limite, mesmo por centenas de anos. Ele risca um círculo no chão e explica como um mestre espadachim é capaz de ultrapassar esse limite, sugerindo que não é através de treinamento simples, mas sim pelo que ele está fazendo. Lloyd Frontera reconhece que desta vez Javier gostaria de fazer isso sem a sua ajuda, e ele acha que Javier não confiará mais no mestre Lloyd. Ele volta e Kyle corre para atacá-lo. Ele acha que se tornará um mestre espadachim por conta própria, e Kyle o esfaqueia. Kyle comenta que ele nunca deixa de surpreendê-lo, observando que normalmente todo o corpo de alguém seria despedaçado e desapareceria ao ser atingido pela espada de Aura. Lhe questiona se Javier reuniu toda a sua mana em um só lugar para fortalecê-la. Ele expressa que adoraria ter visto mais dos truques de Javier, mas agora ele deve morrer. Javier reúne todas as suas habilidades e cria um círculo mágico. Ele agarra a mão de Kyle, tenta sacar sua espada. Ele pensa que a mana da Aura está queimando seu corpo inteiro, fluindo através de sua espada, de suas mãos, de seu coração de mana. Ele recua e bate em uma parede, caindo. Kyle observa que não sente nem respiração nem mana vindo dele, e pensa que isso consumiu muito do seu tempo. Agora ele se vira para pegar a cabeça da rainha e vai embora. Javier se levanta novamente e diz que agora entende, enquanto Kyle o olha e, chocado, pergunta o que ele é. Javier responde que é a mana do mestre da espada e constrói sua espada forte. Kyle pensa que é uma espada de Aura. Ele nunca ouviu falar de um poder como esse. Javier o ataca e corta seu braço, fazendo Kyle gritar de dor e cair. Ele ordena que seus soldados avancem.
Javier pergunta se eles acham que podem enfrentar este mestre espadachim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.